programa de hoje é dedicado a quem quer ter uma vida saudável. Eu vou conversar com o médico Rafael Benoliel, ortopedista da longevidade, especialista em longevidade. Também mostro a inauguração da Divina Terra aqui na Djalma Batista. Tudo isso no programa em comum que começa agora, aqui na Inova, emissora da Rede Calderado. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Hora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Volto agora com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Calderado de Comunicação. E hoje, sábado, a gente tem vários assuntos para abordar aqui no programa. Um deles é o seguinte: você está tendo uma vida saudável? Você está se preparando para a terceira idade? Nós que já chegamos na terceira idade deveríamos ter feito isso há muito tempo, mas esquecemos, infelizmente. Eu fui um dos que esqueceu de cuidar muito, né? Deixei para lá muita coisa. E hoje em dia corro, como as pessoas falam, atrás do prejuízo. Mas nunca é prejuízo. Ter uma vida saudável nunca vai ser correr atrás do prejuízo. A qualquer momento da sua vida, você pode retomar essa vontade de ter uma vida saudável, mudar seus hábitos alimentares, seus hábitos diários e ter uma vida melhor. Estou aqui recebendo o Rafael Benoliel, que é ortopedista, especialista em medicina esportiva e também em longevidade saudável. Obrigado, Rafael. A gente falava antes de mais nada, informalmente. É sempre uma honra estar contigo, poder conversar com alguém de tão alto estirpe, é sempre um prazer. Conte Obrigado, bondade sua. E você que já faz parte da casa, da Rede Calderado, está sempre aqui conosco, temos algumas perguntas a fazer para você que despertam sempre curiosidade de todos nós, principalmente nós leigos. Hoje em dia existe o Dr. Google, onde todo mundo se consulta, mas esquece que os especialistas estudaram, se aprimoram diariamente, surgem novas doenças, novos medicamentos, e o medicamento que serve para você não serve para mim, não serve para o telespectador que está nos assistindo. E é muito comum a gente automedicar em qualquer dor, né? Principalmente uma dor muscular, uma dor no joelho, uma dor na panturrilha, uma dor em qualquer parte do corpo, a gente vai se medicando com qualquer tipo de medicamento que a gente vê como indicação boa, mas, pelo contrário, a gente pode estar desencadeando outro problema.
Eu queria começar a conversa já dizendo uma coisa que é bíblica. A gente tem um corpo que nasceu para funcionar muito bem por 120 anos. E diz a lenda que quanto mais errado a gente usa esse corpo, ou quanto mais ações que são deletérias à função dele a gente realiza, mais anos a gente vai perdendo. Vai retardando essa vida. Exato. É uma perda, né? Quanto melhor você cuida, mais tempo você ganha, e quanto pior você cuida, tu vai encurtando esse momento tão bom aqui ao lado de pessoas que você ama. Então, o propósito ele tem que ser sempre resgatar essas medidas que te fazem bem e, de preferência, de forma natural. Isso é hoje o que a gente conceitua como medicina 4.0. A medicina 4.0 ela é essa que usa menos medicamentos, menos drogas e mais elementos naturais, suplementos, vitaminas, sais minerais, os famosos eletrólitos, orienta em relação a uma alimentação mais balanceada, mais saudável, ou seja, mudanças no estilo de vida que vão acabar refletindo de uma forma muito mais geral na vida do paciente sem o uso de medicamentos. Então, assim, é muito arriscado quando a gente vê esse excesso de automedicação e principalmente quando isso é induzido pela internet, né? Você pode cair em armadilhas muito sérias, então é muito, muito, muito perigoso isso. É algo que a gente tem que aproveitar esse espaço contigo aqui para dizer de que ainda não existe nada que substitua uma boa avaliação médica, com um bom exame clínico, com uma boa anamnese, e principalmente um médico antenado com essa nova realidade, que é a realidade de usar o teu próprio corpo para obter a cura daquilo que você precisa. Só para te citar um exemplo assim que eu acho que é o melhor de todos. Quando você tem uma dor, seja lá qual for, uma tendinite, uma bursite ou algo assim, sabe qual é o melhor tratamento? É ir para a academia e fazer o que a gente chama de contração muscular, que é o resultado do exercício físico resistido, a famosa musculação. Nada de tomar Dorflex. Então. Nada de tomar Dorflex. Então, se você for... A gente corre geralmente com Dorflex, né? Se você for à academia e fizer um exercício de um outro músculo, que não tem nada a ver com aquela parte que está doendo, e fizer a contração desse músculo, você libera uma citocina, chamada miocina, que é anti-inflamatória. Aliás, isso é muito comum, né? A gente está sentindo dor numa parte, mas na realidade o problema não está naquela parte do corpo que a gente está sentindo a dor. É isso aí. Tem dores que começam em outro lugar e refletem lá em cima. Isso acontece muito, né? Muito, é o que a gente chama de dor referida. O mais importante, assim, é uma coisa que tem que ser um conceito para todos aqueles que nos ouvem. Você tem que ter um diagnóstico, isso é a primeira coisa. Tenho doença, não tenho? Se não é doença, qual é o processo degenerativo que está me acometendo? E o diagnóstico é o que pauta tudo que você vai fazer depois. Não adianta você ficar tratando de forma empírica. Isso acontece muito com quem se medica em casa. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Porque cada pessoa dá uma opinião, né? Principalmente aquelas pessoas que recorrem logo ao Google, né? E é por isso aí eu tenho que falar para as pessoas que nos veem e ouvem, nunca tente forçar o seu médico a fazer uma consulta pelo telefone, porque até é muito hoje difícil eu sou fazer terminantemente isso. Contra isso, principalmente porque nós não estamos mais na época da pandemia, né? Que nós éramos isso. obrigados a fazer as consultas online, isso. né? Pô, assim, como é que eu vou te dizer isso? Claro que o médico, principalmente se for um amigo pessoal seu, alguém que gosta muito de você, íntimo, não vai, claro, dizer que não. Mas ele vai estar muito desconfortável com essa situação. Constrangido, né, de ver não tem como você pautar um diagnóstico e determinar um tratamento sem tocar no paciente, sem vê-lo pessoalmente, sabe? Isso é realmente muito difícil. Mas as pessoas já estão compreendendo, e isso eu acho que é mais importante do que tudo, de que saúde é um conjunto de medidas, não é um ato específico. Então é comer melhor, é dormir bem, é ter uma rotina de atividade física regular dentro daquilo que você gosta de fazer e outras que você não gosta, infelizmente. Obrigatoriamente a gente tem que fazer algumas atividades. Eu não gosto de fazer musculação. Pois é. Eu não suporto fazer musculação. Quando a gente passa dos 40, Júlio, a gente já não faz mais o que a gente gosta. A gente vira criança, você vai fazer porque você é obrigado. A gente faz o que precisa. Como você falou bem, a gente volta a ser criança e a nossa mãe é a própria vida. É a própria vida. Gostei, nossa mãe é a própria vida. Ou você faz isso ou não vai acontecer. E aí você tem que parar e dizer assim,
é melhor eu cuidar mais dessa parte. E aí a internet tem um papel que eu acho muito significativo. Pessoas como você, como eu, que se propõem a estar dentro da rede, a produzir A material. levar informação, né? Produzir material, educar. O que você está fazendo hoje é educar as pessoas, não é só levar informação, é possibilitar a educação, e essa educação não tem preço. Agora, Rafael, a alimentação influencia muito, como você já falou, né? A partir de que época da vida da gente, do ser humano, obrigatoriamente a gente tem que procurar uma academia? Já existe academia para crianças? Eu na minha época fazia a física, né? Eu tinha horror a fazer física, então eu fui ser ginasta olímpico, para ver se eu fugia da física, né? E tem uma idade determinada para você começar a sua atividade física? Olha, eu vou te dizer que existem, ao longo da nossa formação, os melhores momentos não são aqueles em que você está com a cara no livro, são aqueles em que você visita um determinado serviço, uma comunidade em que você percebe que eles fazem atos diferentes daquilo que você está habituado a ver. Eu tive a oportunidade de, estudando, conviver com comunidades diferentes em 4 países diferentes. E o que sempre me chamou a atenção é que naquelas em que a longevidade era mais significativa, as pessoas se moviam muito, desde muito cedo. E aí agora os Estados Unidos estipula, já com o Robert Kennedy Jr., que hoje é o ministro da saúde deles, de que as crianças, por exemplo, eu ainda tenho 2 filhos que moram lá, que habitam lá já há 6 anos, e os meninos começaram a fazer exercícios de levantamento de barra, por exemplo, de agachamento, na educação física do colégio, do ensino básico. Isso mostra para a gente que a realidade já chegou até as crianças. Houve uma também. mudança de hábito muito grande, né? Porque nós antigamente não todos. fazíamos isso. Nós tínhamos atividades, inclusive atividades da infância, que permitiam que a gente fosse para a rua pular macaca, Sim, brincar de mancha e tudo isso. Barra bandeira, geral, queimada. a Então, gente lembra bem. eram as brincadeiras que faziam parte dos anos 60, 70. Então, isso já mantinha a criança estimulada à prática do esporte, né? E era uma rotina de excessos, né? De excessos de De atividade. ficar suado, A gente cansado. só voltava para casa quando já estava morto de Ou então com medo de cansado, né? apanhar, né? Em casa, chegar tarde e Porque apanhar em tinha casa. que estudar e esquecia desse lado. Exatamente. Mas assim, o que a gente vê hoje? A musculação, por exemplo, que a gente sempre É fala primordial muito a dela, musculação em primordial. qualquer período da sua vida a partir dos 8 E ela anos. tem que ser iniciada hoje, isso vem reduzindo cada vez mais, mas como eu te disse, crianças de ensino básico nos Estados Unidos já estão sendo apresentadas praticam à musculação. Porque acredita-se que construindo uma base muscular forte desde muito cedo, você vai construir, então, adultos mais fortes, mais longevos, mais prontos para aquela rotina de vida que eles vão enfrentar depois. E isso é a realidade. E aí vamos para o outro extremo. Mas eu já tenho 80 anos, eu já tenho 90. Pois é, em qualquer idade, entrar nesse tipo de atividade que é o exercício físico resistido, hoje é mandatório. Eu tenho pacientes de 94, 95 Com uma saúde anos boa. que vão para a academia todos os dias. Eu queria ter essa Levantar vontade. peso, levantar Eu peso. queria ter essa vontade diariamente. Eu acho que toda vez. Eu te entendo porque eu também não tenho, acredite. Mas você está ótimo. Mas a gente olha e diz assim, cara, se eu não for, o que está me esperando mais na frente? Então a gente vai. Eu tenho um médico que a mulher dele vira para ele e diz assim, aí ele diz, está chovendo. Aí ele fala assim, você trata de saúde, você trata de corpo, você dá dicas todos os dias. Então você vai sim para a academia fica na esquina de casa. Aí ele pega, no meio da chuva, vai para a academia. Então ela obriga ele a praticar esporte todo dia, porque ele trata, é o que ele dá dica para os pacientes dele, faz os protocolos no paciente dele. Em relação ao joelho, o joelho é primordial fortalecer o joelho, porque daqui a pouco a gente começa a ter dificuldade de andar. Eu já tenho, às vezes, muita dificuldade de caminhar, eu acho que é falta de vitamina B12, a neuropatia diabética ataca, isso tudo ajuda, o exercício ajuda a melhorar o joelho. O exercício ele é primordial, inclusive, você falou de questões de complicações diabéticas, vamos falar também de hipertensão, vamos falar também de doença reumática, essas são doenças crônicas. As doenças crônicas são doenças que eu mesmo causo ao meu corpo, essa é a verdade. Eu não nasci com essa propensão, fui eu que fiz isso acontecer. E a gente diz isso hoje porque as pessoas que alinham todas essas coisas que eu te falei anteriormente,
elas deixam de tomar remédios para pressão, elas deixam de tomar remédios para diabetes, porque não precisa mais, literalmente, com os exames de controle que ela vai fazendo depois, ela percebe, por exemplo, que quanto mais massa muscular ela construiu, menos ela se torna dependente A desses gente consegue remédios. construir a massa muscular depois de 40? Na verdade, existe um certo atrito de informações, porque, na verdade, o que a gente sabe é assim, o ser humano normal, ele começa a evoluir para o processo degenerativo a partir dos 40 anos. E existem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A artrose, que seria, então, o desgaste das articulações, ou seja, o líquido que lubrifica a articulação vai sendo perdido, aquele amortecimento e aquela lubrificação deixam de acontecer, e a cartilagem vai morrendo e comprometendo as estruturas internas, ligamentos, meniscos e tal. Você falou bem do joelho, isso é bem comum no joelho, porque é a nossa maior articulação de carga, então é a que sofre mais com isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras 2 coisas muito importantes que não podem ser negligenciadas. A osteopenia, ou seja, a perda progressiva de massa óssea, que é muito importante também. Você vai ouvir falar sempre muito da osteoporose, que já é a fase mais avançada. Comum, já avançou, então. Aí já avançou, mas enquanto ela é só osteopenia, é a hora de eu começar a agir com os exercícios. E também a sarcopenia, essa é uma informação que parece ser nova, mas não é, existe há décadas. Eu já ouvi falar há muito tempo. Não é? Começa com diapenia e evolui para sarcopenia. O que é isso? É aquela pessoa que já não consegue levantar com tanta facilidade da cadeira que sempre sentou, ou que não consegue levantar e subir uma escada, descer a escada. Essa perda progressiva de força e de fibras do tipo 2, hoje já é perceptível a partir dos 30 anos de idade. Imagina isso. Imagina uma pessoa de 60, tu tens 30 anos de evolução para isso. A notícia boa é que enquanto não houver a degeneração lipídica, ou seja, enquanto não tiver gordura dentro do teu músculo, a gente consegue recuperá-lo. Claro, você não vai construir massa nova, mas você vai resgatar o músculo que você construiu ao longo da vida. Existem injeções que realmente melhoram o joelho? Existem protocolos para melhorar? As pessoas podem ter a saúde do seu joelho resgatada, vamos dizer assim? O problema, Júlio, nem sempre está no joelho. O joelho, entendam, ele é uma vítima, ele não é um vilão. Ele é o primeiro sinal que o teu corpo emite dizendo eu não aguento mais. Eu sempre julgo o joelho como se fosse assim uma pilastra sustentando um prédio, né? Exato. Que vou fazendo várias reformas, ampliando. Aí daqui a pouco ele não aguenta mais, ele está para desabar, né? O desarranjo estrutural, ele começa na coluna, ele passa pela bacia, ele reflete nos quadris, e o joelho, durante anos, ele vai te carregar trabalhando de uma forma errada, mas que ele compensa por todo o corpo por humano. todo o resto. E ele compensa, ele dá um jeito aqui, ele dá um jeito ali, ele encurta um tendão, ele lateraliza a patela, ele dá um jeito de você não sentir dor. Quando a dor se faz presente, é quando ele está te dizendo assim, Júlio, eu já não aguento mais, cara, me ajuda. Me ajuda, e não é só em mim. Não adianta eu olhar para o joelho... inteiro prejudicado. Exatamente. Então não adianta tratar apenas o joelho. Não adianta você colocar uma injeção de ácido hialurônico dentro do joelho e achar que você resolveu tudo com aquilo. Porque, obviamente, você aliviou a dor, você ganhou arco de movimento, você fez a pessoa andar melhor, se sentir mais confiante. Mas o desarranjo biomecânico vem desde lá de cima. E tudo isso precisa ser rearranjado, precisa ser colocado no seu devido lugar. E o pior é quando você já vai para a cirurgia. Esse é o erro mais grave. A gente vê muitas pessoas jovens, inclusive, que não sendo operadas muito cedo. Atingidas muito cedo. Né? Para problemas que não estão necessariamente no joelho. Às vezes são lesões degenerativas, que não são de tratamento cirúrgico e por um motivo ou outro acabam numa mesa cirurgia e aí sim, pela cirurgia, acabam danificando mais ainda a articulação. Eu estava falando nos bastidores sobre um caso específico em que a gente optou por levar conservador e por questões familiares o nosso amigo nosso, acabou indo para a cirurgia e você hoje vê nitidamente nele o quanto essa cirurgia o tornou uma pessoa pior em relação à marcha, em relação às possibilidades físicas.
O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem, vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura De Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Então, cirurgia, ela é quando... É o último recurso. Pode até ser o primeiro, mas em lesões agudas. Você quebrou o braço, aí fazer uma cirurgia pode ser uma boa opção. necessária. Aí é necessário. Mas em doenças crônicas, isso tem que ser muito bem avaliado. E o benefício não pode se situar somente nessa articulação. Na cirurgia imediata. Exatamente, é no corpo inteiro. Então, primeiro equilíbrio, porque é o meu protocolo, esse protocolo, hoje a gente passou da barreira de 3.006 pessoas dentro desse protocolo novo. Pacientes do interior do estado, de fora do Amazonas, eu já tenho pacientes em Orlando, por exemplo, em tratamento. E o foco principal é só reorganizar a vida dessas pessoas. Muitas delas chegam já com indicação cirúrgica. Doutor, eu sei que eu tenho que operar isso, eu tenho que operar aquilo. Eu disse, tá bom, mas vamos te preparar primeiro para essa cirurgia, vamos fortalecer a musculatura, vamos melhorar a postura, vamos tornar a coisa melhor. O primeiro indicativo é a academia. Exatamente. O primeiro indicativo é a academia. Hoje, mais do que a fisioterapia. A fisioterapia, claro, não perdeu o seu espaço, mas a academia vem tendo um papel cada vez mais importante. Sabe o que acontece? Quando você alinha tudo isso e, teoricamente, você está preparando o teu paciente para a cirurgia, ele melhora tanto clinicamente que ele desiste da cirurgia. Ele diz, não, eu estou bem, eu vou levar assim mesmo. E foi daí que nasceu esse protocolo, que é o protocolo de resgate, que a gente chama, que já tem hoje 3.006 pessoas. Agora, doutor, o Pilates faz bem realmente para pessoas que não gostam de praticar qualquer tipo de esporte? Eu me sinto mais cansado com o Pilates que qualquer outra atividade, né? Todo mundo pensa que o Pilates é fácil, muito pelo contrário. O método foi criado durante uma guerra, né? Com molas de colchão que davam mais trabalho ainda, né? Eram mais pesados. Se eu te disser que o Pilates é musculação, você acredita? Acredito. É musculação. Mas aquilo dá um trabalho. Né? Mas é musculação do que a gente chama de músculos profundos. Os músculos que fazem o assoalho abdominal, o assoalho pélvico. Aquela musculatura que a musculação convencional não consegue chegar pelos exercícios de academia, e aí o Pilates resolve. Então, uma coisa completa a outra. Atletas de alto rendimento, de fisiculturismo, usam o Pilates para aprender a respirar,
durante os exercícios, E por a gente exemplo. pensa que é tão fácil quando a gente Não olha, pratica, é, pega não. essa bolinha, vai fazer aquelas bolinhas. Basta dizer que eles vão te ensinar a respirar, a usar o diafragma. Eles vão te ensinar a posicionar o corpo de uma forma em que o teu pulmão vai se expandir ao máximo. Qual é o exercício de academia que faz isso? Nenhum. Lá é ganhar massa muscular, é ganhar rendimento, é ganhar amplitude. Mas o Pilates, ele tem esse papel de harmonizar esse corpo. Então, uma hora ou outra, quem faz musculação vai ter que migrar para o Pilates. Não é migrar definitivamente, mas usar o Pilates como um complemento para fazer isso tudo acontecer. E a gente tem Pilates, tem Yoga, tem uma série de outras vertentes disso, mas o Pilates se estabelece, pelo menos na minha ótica, como a melhor evolução se você quer, ganhar muito volume, mas quer manter amplitude, quer manter a capacidade de usar os membros de forma plena. Porque não basta ficar grande, você tem que ser capaz de amarrar o cadastro do teu sapato. É o que eu não de uso. coçar as costas. Eu não né? consigo mais amarrar o cadastro do sapato, Pois então é. eu não uso mais o sapato do cadastro, que dá muito trabalho, né? Então Precisamos consertar isso. a gente tem que mudar. A prática de exercício na piscina também ajuda a melhorar o organismo? Isso é uma excelente pergunta também, porque assim, durante muito tempo se Todo disse mundo que pensa que é leve, né? Que é idoso só podia fazer exercício da na piscina, água, na né? água. E era hidroginástica e pilates, era o que se dizia. Hoje a gente sabe que o idoso só muda de vida com a musculação. Ele precisa dos músculos de sustentação da cintura para baixo, por exemplo, para não cair. E se ele não cai, ele não quebra o punho, ele não bate a cabeça, ele não quebra o quadril, que é uma das patologias que mais mata idosos no mundo todo. Então, o segredo da água é que a água ela é um exercício aeróbico, mais aeróbico do que anaeróbico, porque não tem impacto. Então, se tu está fazendo exercícios sem impacto, e era por isso que se indicava tanto para idoso, quando o contrário é que é importante, porque se eu quero tornar esse idoso mais forte, eu tenho que colocar ele para apanhar no exercício, como a gente diz. O que a gente força o músculo dele é a rasgar, fazer o que a gente chama de microlesão muscular. E na estrutura óssea, eu quero que faça uma microfratura, eu quebro o osso dele. Por que isso é tão importante? Porque o teu cérebro não reconhece que o teu músculo é fraco se ele não rasgar. Então ele não vai usar Aí a partir proteínas. Aí ele entende dessa que o músculo é atividade que ele fraco tem para que você fortalecer. e vou fortalecer. Quem comanda tudo, que é o teu sistema nervoso central, vai entender a mensagem que você mandou e aí não adianta você se entupir de proteína, de cálcio, de magnésio, de fósforo, se você não tem o estímulo principal, que é essa microlesão. Então, quando você vai para a academia e faz exercícios com peso, com carga, resistidos, você está estimulando as microlesões musculares e ósseas e, com isso, desenvolvendo realmente um corpo mais forte. Isso em qualquer idade, desde a criança lá com 8, 9 anos até o idoso de 100 anos. A gente, como eu te disse, eu tenho pacientes com 95, 94 anos que vão todos os dias praticamente à academia. Porque eles entenderam que o que vai mantê-los seguro e principalmente independente, aquele cara que viaja só, que não precisa de filho, de neto do lado, que aos 95 anos pega o carro dele e vai sozinho dirigindo para consulta médica. Isso nos Estados Unidos, onde eu já morei, é muito comum. Pessoas com 100 anos, 103, dirigindo, fazendo suas coisas habituais. Essa independência é fruto disso. Então, toda uma mudança de hábito, uma vida saudável, vida né? saudável. O que o idoso americano faz, por exemplo, para ilustrar isso? Ele mora em Minnesota, frio pra caramba, menos 30 graus no inverno. Quando ele se aposenta, ele vai morar onde? Na Flórida, porque é quente. E onde ele pode se exercitar ao ar livre, onde ele pode jogar golfe, onde ele pode jogar tênis. Então, eles se isolam dentro de comunidades e, pasme, isso eu vi de perto. Uma comunidade de 200 casas em que só idosos moram, no meio dessa comunidade, sabe o que tem? Uma academia. Doutor Rafael, muito obrigado. Eu acho que o nosso papo foi bem descontraído aqui, como sempre, o programa em comum. Eu quero deixar suas redes sociais, Dr. Rafael Benoliel. Clínica DR Rafael Benoliel, lá tem tudo, os vídeos, fotos, tudo que vocês quiserem ver. Facebook é a mesma coisa, né? Vou deixar o contato aqui também para que as pessoas possam marcar consultas, tirar dúvidas, enfim.
E a Tudo isso aí. mensagem é assim, é muito bom você cuidar da sua Pratique saúde, seu esporte. mas olhe também ao seu redor. Ajude seu pai, sua mãe, seu avô, ajude seus filhos a ter mais qualidade de vida, porque não é só você, claro. Cuide primeiro da sua saúde, isso é o mais importante. Para a gente poder cuidar dos outros, a gente tem que cuidar primeiro da gente. Mas não se esqueça que não basta você ter saúde. Você tem que influenciar todo esse universo que está ao seu redor. E o que a gente constrói, na verdade, não é para a gente. É para todas as pessoas que a gente ama. Obrigado mesmo. Obrigado. Mais uma loja de produtos naturais, mas uma loja especial. A Divina Terra vai inaugurar várias unidades em Manaus. Essa é a primeira que reabre, toda repaginada, com a cara nova, novos produtos, novas opções. Cândida Barbosa acabou de chegar aqui e a Cândida trabalha no setor de gastronomia, de eventos estrelados. Cândida, a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Nós somos manjorados, como é que a gente fala? Brincando, nós somos de uma mojaro, então nós precisamos manter a saúde, né? Não é nem por vaidade, é por questão de saúde mesmo. Né? E hoje em dia as pessoas buscam muito isso nos buffets, né? Você que tem um buffet, sabe disso, todo evento tem que ter uma salada para que as pessoas possam ter essa opção de comer, né? Com certeza. O nosso público agora, ele está muito exigente quanto à alimentação. Então sempre eles estão pedindo alguma coisa que uma salada, bastante grãos, que não tenha muita gordura. Então nós estamos optando para essas lojas que estão abrindo agora, que está tendo uma tendência e é um público que está solicitando muito isso. E os buffets estão cada vez mais turbinados. Sim. Você tem feito vários eventos, né? Vários. A Cândida é uma das preferidas dos estrelados da cidade, das pessoas que promovem festas, grandes eventos, enfim. A gente sempre encontra a Cândida assinando vários buffets. E um dos pratos preferidos meus no buffet da Cândida é um pirarucu com verdura. Por quê? Ele tem tudo a ver com a nossa região e é altamente saudável. Você coloca o pirarucu com as verduras e faz com que a gente tenha um dia cada vez melhor. Quando eu falo dia cada vez melhor, porque depois do almoço dele, a gente não sente tão pesado. Mas existem outros pratos também. Existem outros pratos, tem o bacalhau que é espanhola, com verduras, com legumes, verduras. Tem o bacalhau gratinado, tem o camarão com abacaxi, que ele é muito solicitado também. Nós temos as massas e temos o próprio filé, né? E as saladas agregam, agora estão solicitando muito mesas de frios, tábuas de frios. E eu uso muito esses produtos para colocar na mesa de frios. Agora, Cândida, uma curiosidade. Qual o produto, qual é o prato que não pode faltar na mesa do amazonense, que o amazonense adora? É o pato no tucupi? Tem o pato no tucupi. Ou é o tambaqui assado? Tem o pirarucu. Não, o pato ele ganha mais espaço. Ele ganha mais espaço. Ganha mais espaço. O próprio pirarucu de casaca também ele é muito solicitado. Então são os dois pratos que o amazonense ama. Então os paraenses reivindicam a autoria do pato, né? Mas os amazonenses amam, né? Como nós temos muito paraenses aqui, a gente divide essa autoria, essa preferência regional. Sim, mas tem também o arroz de pato, né? Como dizem, o arroz paraense, que é com camarão seco, jambu, tucupi. E ele é muito solicitado. Inclusive, ele está crescendo muito a solicitação dos clientes para esse prato. A Cândida é uma das pessoas que mais frequentam assim, os cafés regionais em Manaus. E ela me levou um dia desse a um que é muito charmoso, que é o Mirante do Negro, ali Paricatuba. Paricatuba, eu estou trocando. Maravilhoso, eu recomendo. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado, a gente continua aqui na Divina Terra. Tá bom, obrigada, Ju. Continua aqui na inauguração da Divina Terra, uma noite especial, começou pela tarde, né, e vai pela noite, né, e a gente fica muito feliz em ver pessoas circulando aqui, amigos, profissionais que atuam nessa área
prestigiando uma inauguração tão importante para a saúde. Eu estou aqui com o Gustavo, que é fisioterapeuta, e o Gustavo, evidentemente, tem informações em relação à alimentação. E aqui o que nós vemos são produtos que servem muito para ajudar numa vida saudável. Hoje em dia todo mundo busca, Gustavo, você me conserte se eu estiver errado, uma vida saudável, né? Em qualquer época da vida da gente, a gente pode melhorar esta vida saudável, o corpo, manter o corpo, para que a gente tenha uma longevidade com saúde. Com certeza. Na realidade tem vários produtos, né, como proteínas, creatina, que são responsáveis por essa vida saudável, né? Ajuda na produção do colágeno, ajuda na metabolização do nosso organismo, da proteína e etc, né? E aí, como a minha parte da fisioterapia ela já engloba toda essa área, a minha fisioterapia mais geriátrica, uma fisioterapia mais voltada para os idosos, então toda essa parte de proteína, de massa muscular, tem que estar tudo linkado um com o outro, né? E aí eu trabalho justamente nessa parte da sarcopenia, que afeta muito a faixa etária dos idosos. E aí, juntando com aqui da Divina Terra, tem que andar lado a lado, né? A alimentação e a fisioterapia. Agora, Gustavo, todos nós precisamos fazer exercício, evidentemente, né? Eu, por exemplo, sou rebelde em relação a exercícios, até porque eu não gosto do levantamento de peso da musculação. Nunca gostei, gostava quando fazia ginástica olímpica. Mas a partir de que época da terceira idade a gente tem que reforçar muito mais os exercícios? Ali, ó, na verdade não tem assim uma faixa etária específica, bater martelo e falar. Mas a partir dos 50, dos 45 anos, que é quando o nosso metabolismo ele desacelera na questão hormonal, nós já temos que buscar o exercício, o fortalecimento das pernas, que é de suma importância, né? E aí buscar um profissional, um fisioterapeuta, um educador físico, para sempre andar lado a lado nessa caminhada para evitar a sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular. A sarcopenia todos nós vamos enfrentar reforçar o nosso organismo. Eu, por exemplo, não consigo mais pegar uma mala num maleiro, né? Eu não consigo mais fazer muitos movimentos com o corpo exatamente por essa negligência corporal, por não ter feito a musculação, não ter turbinado mais. Os idosos hoje em dia estão buscando isso cada vez mais. E a gente vê pessoas que passaram por esse tipo de tratamento, por esse tipo de atividade, que melhoraram muito essa caminhada, a alimentação saudável, sono, tudo isso vai ajudando a melhorar o organismo. Se nesse caso, no seu caso, vamos dar um exemplo, você não gosta de pegar peso, não consegue ir para uma academia. As pessoas gritam na academia, pegando peso. Aí já tem o outro lado, que é a fisioterapia, que nós vamos a domicílio, fazemos exercícios conjugados ali no seu dia a dia, né? Fazer um exercício mais voltado para você pegar uma mala, subir uma escada, entendeu? Então são exercícios específicos ali que nós conseguimos replicar o que nós fazemos na academia dentro da sua própria casa, no seu conforto. Qual é o produto que você recomenda para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam vir aqui no Divina Terra e consumir sem medo para melhorar seu organismo? Um produto assim que não pode faltar no seu carrinho de suplementação é uma boa creatina, de preferência com selo Creapure, e um whey protein e um ômega 3, que vai ajudar toda essa questão fisiológica do seu corpo. Esses 3 não podem faltar. Obrigado, Gustavo. A gente continua aqui na inauguração da Divina Terra. O Amazonas tem a maior fronteira internacional do Brasil. Entre rios extensos e florestas densas, as forças de segurança do Amazonas atuam para combater a rota do narcotráfico mundial. Fazer a segurança de nossas fronteiras é uma questão nacional, mas nós também estamos aqui patrulhando os rios e combatendo o crime. Em 7 anos, a segurança do Amazonas bateu recordes. Apreendeu mais de 217 toneladas de drogas. Quando o trabalho de repressão é integrado nos rios e nas cidades, o resultado aparece. Queda no número de crimes e mais segurança para a população. Nossa missão, todo dia, é servir e proteger ao cidadão de bem. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Vem, é gente que trabalha. Vem, é gente que
faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver. É gente que trabalha por mim e por você. Bora que tá transformando, melhorando, é trabalho em todo lugar. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Vem ver, é gente que trabalha. Vem, é gente que faz acontecer. É Prefeitura de Manaus quem faz por você. Prefeitura de Manaus, gente que trabalha. Prefeitura de Manaus. Gente que trabalha. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. A festa de inauguração da Divina Terra aqui na Djalma Batista continua assim, bem agitada, enquanto o meu querido Silvio Romano Benjamin Júnior, que já está com um novo livro, lançou um novo livro. Exatamente. Já está. Primeiro, prazer te ver, Júlio. Igualmente. Amigo de longas datas. E assim, nesse momento tão especial da inauguração da Divina Terra, da Suzy e do Wagner, a gente desejando todo sucesso a eles. E a gente também está com novidade, com um livro novo, Confissões da Poesia, que vai ser lançado formalmente agora em maio. Ainda não foi lançado. Não foi lançado. Ele já está à venda. Na verdade, a Valer já está vendendo o livro, mas a gente lança agora em maio e vai ser lá no Teatro do Ibero. Já estamos aí anunciando que vai ser no Teatro do Ibero. E logo na sequência tem mais dois. Na verdade, já tem dois do Prelo. No Prelo, já tem dois no Prelo. Tem o meu primeiro romance, que é Diálogos com o Tempo, e tem um livro que eu terminei essa semana, que é o Ensaios sobre a Velhice. Agora, Silvio, eu não sei se você também pensa como eu, mas é tão bom a gente segurar um livro. Eu não consigo ler virtualmente. Apesar de eu fazer as minhas crônicas diariamente na internet, no Instagram, mas um livro manuseado é totalmente diferente, né? Porque quando você termina de ler, você fecha e relaxa e começa a refletir sobre tudo que você leu. Sim. E você muda, às vezes, o seu pensamento em relação a qualquer assunto, né? Ou então, tenta refletir se aquilo combina com tudo aquilo que você há tempos tem dentro de você, na memória, guardado. E o que mais interessante é que às vezes não combina naquele momento, mas Exato. daqui a pouco você vai ler de novo, como você já é um novo indivíduo, então você de repente alguma coisa que naquele primeiro momento não te tocou, vai te tocar porque você já viveu, você já tem uma outra experiência que vai então te trazer a emoção daquele momento. Por isso que a gente tem sempre o cuidado, olha, você está vendo que os meus trabalhos sempre procuram ser trabalhos de capa dura, um livro com uma editoração fantástica da professora Neisa, que ela teve todo o cuidado de fazer essa editoração, né? São 95 poesias. Então, assim, é algo mesmo que a gente trabalhou como se fosse um relicário, algo que você precisa guardar para a sua alma, para você ler de tempos em tempos, para você se tocar em vários momentos da sua vida. Aliás, Silvio, você deve produzir as suas poesias quando volta para casa, junto à família, às vezes de madrugada, às vezes à noite, antes de dormir, enfim. A poesia é escrita, é produzida em vários momentos da vida da gente, né? Sim. Depois de um dia atribulado, cheio de funções junto à Secretaria de Saúde, aí você volta para casa e faz uma poesia. Qual foi a poesia que mais te emocionou quando você terminou de produzir? Olha, assim, eu vi o Refém aqui, é Refém, né? É, Refém. Refém. Tá? Tem também a Gratidão a Deus, que a gente... Ela virou música, inclusive, essa poesia ela virou música para um evento, tá?
Agora, umas que muito é aqui nós temos a poesia que encerra mesmo, que é Pedaços de Mim, né? Essa é uma música, inclusive, de Simone, né? É Pedaços de Mim, porque exatamente ela fala da importância da poesia para mim. Né? Então ela fecha o livro, porque ela começa com Confissões da Poesia, eu me confessando a poesia. E ela encerra, ela conta uma história, 95 poesias, apesar de serem poesias soltas, mas elas têm uma história, elas têm uma conexão, elas foram organizadas em 10 capítulos e elas têm uma conexão. E essa poesia, Pedaços de Mim, realmente é isso, é como eu conto a minha relação com a poesia, do que ela vai ficando no mundo, né? Do que eu vou deixando para as pessoas e o que elas representam de mim, porque mesmo sendo pedaços, eu sempre fico inteiro numa poesia. E quem me tem numa poesia não tem um pedaço de mim, mas sempre me tem inteiro numa poesia. Tem o Silvio Romano Benjamin Júnior por inteiro. Exatamente. Silvio, muito obrigado. A gente vai ler com muito carinho esse livro aqui, que tem dedicatório e tudo. Esse aqui é o meu? Muito carinho, tá aqui. Esse aqui é o meu, dedicatório, olha. Dedicatória, aqui. Silvio Romano com a venda na Valer. Obrigado em receber esse carinho mais uma vez. Eu espero lhe ter no lançamento, que vai ser um evento, a gente está preparando um espetáculo teatral para lançar o livro em cima das poesias, porque tem poesias que já são música, tem poesias que já são vídeos, então a gente vai ter um espetáculo. Tem poesias que viram espetáculo. Está virando espetáculo. Obrigado. E a gente continua aqui na inauguração do A Divina Terra. Da nutrição ao estilo de vida. Este é o slogan da Divina Terra, que reabre aqui toda repaginada na de João Batista, um espaço fantástico, maravilhoso, com várias opções de produtos trazidos pela Suzy Rego. Suzy, é um filho que nasce, é um filho que retorna, muito mais bonito ainda, que passou por uma repaginada, e é um filho que te dá muito prazer, porque é o teu negócio, né? O que tu comandas, o que tu gostas, né? Deste mundo da alimentação saudável, da vida saudável, do envelhecimento saudável. Então, Júlio, eu acho que a Divina Terra ela já estava no mercado há algum tempo, mas agora ela veio realmente com essa cara nova, uma nova roupagem, mas com produtos assim maravilhosos, né? Sim, a gente vê. Então aqui o bariátrico, a pessoa que precisa emagrecer um pouquinho e viver com mais qualidade de vida. As crianças que têm intolerância a glúten, a lactose, né? Então nós temos assim uma variedade de produtos, né? Os personagens, eles podem também estar prescrevendo para os seus alunos, lógico que com uma orientação médica e nutricional, podem estar prescrevendo aí alguma suplementação. Nós temos uma variedade de whey protein, né? De vitaminas, enfim. Agora eu conversei com um fisioterapeuta e ele me indicava o whey protein, né? Que você não pode deixar e a creatina, né? São os produtos praticamente mais consumidos pelo mercado mundial hoje em dia. Eu fui apresentado a creatina há poucos dias, aí você pode dizer, mas há poucos dias, há poucas semanas, porque como leigo a gente não sabe tudo, né? Então a gente não pode automedicar. Só quando um especialista indica realmente o produto, né? Porque existem doses para cada organismo que devem ser seguidas à risca. À risca. Então é importantíssimo, né, que nós possamos estar sendo orientados por médicos, nutrólogos, né? Eu acho que eles realmente têm esse estudo mais aprofundado da dosagem e do que nós podemos tomar. Não é simplesmente uma receita de bolo. Talvez para você seja uma coisa, e para o teu corpo é para outro. mim é outro, para um jovem é outro, então, e assim vai. Então realmente a gente deve respeitar, né, a individualidade de cada um. A terceira idade tem procurado muito esses produtos, né? E parece que foi descoberto por nós que estamos na terceira idade os bons produtos. Existem produtos no mercado que são novidades atualmente? Então, Júlio, eu vou te confessar que nós temos aqui uma lista de produtos novos, né? Que realmente eu peguei algumas orientações com alguns nutrólogos, né? E alguns médicos. Então, assim, são vários. Nós temos aqui o whey protein da Essential, nós temos o Evo. Então, temos vários, né?
Esse aqui, ó, da Equalívia é maravilhoso. Inclusive é um que eu tomo, que eu indico É o que muito. você recomenda. É o que eu recomendo. Tem os aqui da Essential, né? Que é maravilhoso, é uma linha assim perfeita. Eu descobri os melitos hoje. Eu nunca tinha comido os melitos saudáveis, né? E que é um produto que atrai todos nós desde a infância. Aí já tem o melito saudável, né? Hoje em dia as pessoas podem consumir sem qualquer tipo de receio que o produto vai fazer mal para o organismo, porque ele é saudável. Lembrando... É uma novidade. É uma novidade, mas que mesmo assim temos que ter moderação. Não pode comer muito. Não pode comer muito. Eu já queria comer um pacote inteiro. Agora aquelas frutas hidratadas ali, outra boa opção para quem gosta de comer muito, né? E está fazendo uma dieta balanceada. Às vezes a vida é corrida, né? Você para aqui, pega uma frutinha, pega um legume e vai beliscando, porque às vezes, eu sei que às vezes não dá tempo de comer, e às vezes a gente para comer alguma besteira que não é legal, uma fritura, né? Então, poxa, eu acho que isso aí é uma opção também. O meu endocrinologista, Dr. Mário Quadros, já faz algumas indicações. Existem umas bebidas que podem ser consumidas sem qualquer tipo de peso da consciência e não prejudicam o organismo, principalmente o nosso organismo diabético. Você já tem aqui esse tipo Nós temos várias bebidas, né? Inclusive, repõe aí, hidrata, né? Bebidas que hidratam para repor esse gasto energético. Então são excelentes, mas também eu oriento que tem que haver uma prescrição. Agora, Suzy, eu nunca tinha ouvido falar no milho como da sociedade, né? E o milho também está em alta, né? Nós temos milho ali e outros grãos, enfim. Tanta coisa que a gente tem aqui que não dá nem para descrever para o telespectador, né? E o milho é muito bom, né, para o organismo. Excelente, que traz um pouco de saciedade, né? Então você vai ingerindo ali até no finalzinho de tarde, assistindo um filme. Então acho que melhora, dá um break naquela fome, entendeu? Excelente. Se você tivesse que montar um cardápio para uma pessoa, dá dica, montar não, porque você não é especialista nisso, você é proprietário de uma loja. Se tivesse que dar dicas para as pessoas consumirem durante todo o dia, o que as pessoas poderiam consumir sem culpa? Do café da manhã ao jantar, à ceia. Olha, Júlio, isso eu acho que é muito específico, né, para cada pessoa, como eu te falei. Então, o que você comeria? Então, eu, pelo menos pela manhã, né, eu como uma pequena porção de até 2 frutas, isso é uma recomendação da minha Nutri também. Uma recomendação de pelo menos 2 frutas pela manhã. Eu coloco um pouquinho de aveia, né? Porque eu acho que a gente precisa também de fibra, se essa fibra não tiver aveia. E faz o trabalho, o intestino trabalhar melhor. O intestino trabalhar melhor. Temos aí uma porção de proteína. Eu gosto de comer ovos de manhã. Eu gosto de comer um cuscuz com frango. As pessoas falam que eu como muito, né? Mas eu gosto Mas de comer. A gente tem que tomar café, tomar café como um rei, almoçar como príncipe e jantar como um morador em situação de rua. Então, pela manhã eu sempre gosto de comer a proteína, até porque eu malho muito cedo. Então eu faço uma refeiçãozinha mais balanceada, à base de proteína. Depois eu vou treinar. Quando eu retorno, eu tomo o meu whey, né? Sempre mais ou menos por volta de 10 e pouco da manhã. E daí eu já vou me preparar para o almoço. Esse almoço também ele é rico em proteína, né? Um pedaço de carne, peixe, frango, com legumes, pouco carboidrato, né? Eu não como assim muito arroz, muito macarrão, é lógico. O que me mata é o arroz, né? O que me mata é o arroz. Só que assim, a gente precisa, né, do carboidrato para poder ter também ânimo para malhar. Só que isso aí tem que ser numa quantidade razoável, né? Porque senão você acaba engordando um pouquinho, né? Desculpa se eu tô falando alguma besteira, mas... Aí tem um lanche. Aí tem um lanchezinho da tarde, uma coisinha mais leve, pequena. Uma fruta pode ser, entendeu? Aí vem o jantar. Aí vem o jantarzinho. Normalmente eu tomo uma sopa. Eu adoro caldos. Eu também gosto muito, mas eu não sei fazer nenhum. Normalmente uma sopa. E essa sopa também eu costumo colocar frango, carne. Mas não acompanha com pão não, né? Não, eu não como. Difícil eu comer pão. Ai, que eu queria ser assim. Eu não vou te falar que eu nunca chuto pau da barraca. Tem um diazinho que às vezes eu como. É o dia do lixo, é o dia do lixo. Sanduíche, mas não é sempre. Aí tem a ceia? Não, eu não costumo fazer ceia, porque eu já durmo logo. Então são essas dicas de uma pessoa que tem uma loja
de nutrição, de vida saudável, que é da nutrição o estilo de vida, a Divina Terra. Convido o meu telespectador para visitar a Divina Terra. Gente, venham porque a loja está maravilhosa, né? Uma variedade de produtos que vocês vão encontrar aqui com certeza. E se não tiver o produto que você queira, é só falar que nós iremos providenciar imediatamente. Eu encerro aqui o programa de hoje diretamente da Divina Terra. Você fica com a imagem da loja maravilhosa na Djalma Batista.